7h04, no ar, o Lugar da Fala. Programa dedicado ao diálogo, que tem como seu líder máximo o jornalista Cláudio Ost, hoje ausente por um excelente motivo. Está de férias e alguma palhoça do litoral brasileiro, mas como a coceira é maior, ele vai entrar no ar aqui daqui a pouco, na técnica do Humberto Caneco e do Pedro Gobel. Pedro Gobes está aqui, prepara para entrar o Cláudio Ost daqui a pouco. Falha aqui na abertura. Nosso convidado hoje, aguardadíssimo convidado, é o Gerson Guarniente, engenheiro com grande atuação na atividade, que zela pela sua função, atuando em várias entidades de classe, professor na UEL, né? Aposentado. Gerson, boa noite, muito obrigado. E comigo, Dr. Frederico, que sempre acompanha e dá o suporte aqui para o Lugar da Fala. Gerson, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Quero primeiro pedir desculpas por não ter atendido antes, mas deu uma descoincidência de datas aí. Eu gosto de, sempre que sou provocado, atender o mais rapidamente possível, porque eu sei que o trabalho de vocês depende disso também, e a nossa, vamos dizer, divulgação do trabalho que nós fazemos também depende de vocês. Então, para mim, é uma questão preferencial, ao ser convidado, me colocar à disposição. Estamos aqui para colocar esses agentes em contato com a população. Isso. Né? Doutor Frederico, boa noite. Estou aqui atendendo o seu pedido, Marquinhos. Quase você não vem, né? Mas estava aqui firme, na firmeza. Cara. Você avisou o juiz que eu estava bravo e ele suspendeu a audiência. Falou assim, eu tenho compromisso, viu? Que maravilha. Eu estou recebendo aqui com muito carinho, com muita satisfação o Gerson Guarniente, e depois de estudar um pouquinho da longa biografia, não chamando você de velho, a longa biografia, atuando na engenharia. Eu vou tentar, Frederico, dividir a conversa aqui em duas partes. Sim. Claro que a primeira parte é porque ele é o responsável, é o chefe da equipe de transição do governo Marcelo Bellinati para o governo Tiago Amaral. Certo? Nós vamos falar sobre isso. E também vamos falar um pouco sobre sua carreira como engenheiro, com a influência que você teve aí como conselheiro da ACIL, como presidente, hoje vice-presidente do Sinduscom. Tem muita coisa que... Você sabe que eu já trabalhei com o Gerson, né? Ah, é? Vocês já tomaram muito cafezinho? Relembrando ali atrás. Estamos voltando os tempos. Voltando aos tempos. Ô, Frederico, vou me adiantar com uma pergunta que é bem básica. Você encontrou o Gerson ali, a sua equipe, para a transição, encontrou uma prefeitura em ordem? Olha, a gente vive tempos, eu acho que bastante bons para a sociedade em relação à administração pública em geral. Tá? Então, a Prefeitura de Londrina tem um histórico de transparência de informações, né? É excepcional para toda a comunidade, não é um desfazer, ao contrário, é muito bom. Todas as informações que nós solicitamos até agora foram disponibilizadas com a maior atenção e a maior rapidez, e a gente está processando isso aí, né? Eu tenho falado para as pessoas que conversam comigo, é uma tarefa grande porque é um órgão muito grande, nós temos aproximadamente 11 mil funcionários ativos e mais gente pra caramba, 11 mil. Muita gente. É uma cidade pequena, É muita gente. Nós temos um orçamento considerável. Vamos lá, vamos direto ao assunto. Deficitário ou sobra gente? Depende de como você olha. Então, eu olho sempre assim, engenheiro gosta de ir fatiando as coisas para entender. Nós temos duas secretarias que têm 8 mil funcionários. Tá? Se você somar a saúde e a educação, passa de 8 mil funcionários. Levou 70 aí. Sobre essa perspectiva, para a saúde e a educação, a gente teria que ter quadro suficiente para atender. Porque é perene, né? Sim. As necessidades são perenes. Né? Aliás, me parece até que as necessidades da saúde têm se intensificado. A gente tem ficado um pouco mais velho, está ficando mais gente para ser atendida, e a gente tem que olhar com carinho isso. Então, vamos lá, vamos arredondar 8 mil. E todas as atividades da prefeitura, nós temos 3 mil funcionários, então são poucos funcionários.
Tá? Então, é uma sobra no lugar? É uma contradição. A gente tem vamos dizer, uma intenção da sociedade de dar um bom atendimento na saúde e dar um bom futuro para a cidade em termos de educação. E, ok, os órgãos estão lá. Então, o restante a gente tem que administrar, porque aí, acrescentando, para o restante são poucos funcionários. Só que daí a conta não fecha se você quiser contratar mais gente. Pesa sempre, porque o peso da folha de pagamento, Frederico, é gigantesca, né? Sim. Eu não sei exatamente como está Londrina, né? Mas ele estava perto do limite prudencial, né? Eu acho que bateu, se não me engano, 48,6, que é quando liga um alerta lá. Exato. Que você tem que prestar atenção. 48,6, estamos beirando ali a 50% do orçamento destinado a funcionários. Não é bem isso, né? Porque não é necessariamente. É 50% da receita corrente líquida. Agora, se você perguntar o que é receita corrente líquida, eu tenho que chamar alguém para responder, tá? Porque eu só sei responder até aí. Tá bom? Tá bom, não vou perguntar o que é receita corrente líquida. O Cláudio Ossi está no jeito, Humberto Caneco deve estar ávido por falar. Vem você, Claudião. Tá no ar. Posso falar? Por favor. Boa noite, Gerson Guariente. É um prazer você estar no nosso programa. Eu não pude estar presente presencialmente porque eu estou num lugar bem mais agradável que vocês aí, confesso, tá? Deus te abençoe. A praia tá boa, bem feito. Tomara que você tenha créditos no cartão para pagar depois. Não, mas é isso mesmo. Mas assim, vocês já estão há praticamente 3 semanas conversando com o pessoal da prefeitura, né? É óbvio que ainda é pouco tempo para entender exatamente toda a máquina, em especial o orçamento, que é onde pega mais. Esse ano, aliás, o ano que vem, vocês vão trabalhar com o orçamento que foi votado esse ano, aprovado esse ano. Então, vocês não vão ter muita margem para fazer coisas muito diferentes do que já vinha fazendo. O que vocês pretendem priorizar nesse primeiro momento com o orçamento que está previsto para o ano que vem e com essa destinação dessas verbas que também já estão definidas? Bom, boa noite, Cláudio. Boas férias aí. Toma uma caipirinha por nós aí, come um camarão também, que você vai ficar devendo para nós. Vai nos representar nesse momento. Tá certo. De qualquer forma, nós estamos assim, a gente está com qualquer pessoa que vai assumir uma sucessão presidencial, não, a sucessão nas prefeituras, já sabe dessa situação. Nós estamos terminando de receber as informações e tem um grupo já que está um pouco mais adiantado em termos dessas análises, e a gente pretende, nos próximos passos, cruzar as informações do plano de governo que foi aprovado, né, nas eleições, com a estrutura que já está formada do orçamento, né? E aí nós precisamos fazer com que algumas coisas aconteçam de forma mais relacionada à forma que o Thiago Amaral pretende administrar do que propriamente como o orçamento está aqui. Então, nós estamos estudando, estamos entrando justamente nessa fase agora de estudar como é que a gente consegue adaptar essas situações e, por exemplo, tem muita coisa que a gente olhou no plano de governo como prioridades e que estão disponíveis em termos de projeto, mas não estão disponíveis em termos de orçamento, e nós vamos ter que criar uma situação onde a gente consiga fazer com que isso aconteça, né? Tem já algum desses, aproveitando a pergunta do Cláudio, o orçamento está engessado, já está fechado para o próximo ano. Ele está em votação ainda, ele não terminou de ser votado. Tá, ele vai ser votado, sim, e pouco pode ser mexido, a não ser agora pelos vereadores que podem pedir alguma alteração. Isso. Mas vamos nos apegar que esse orçamento é um orçamento que está fechado. Alguma dessas propostas de governo vão ter que aguardar o próximo ano, propostas do Thiago, vão ter que aguardar o próximo ano, e vocês lamentam não poder aplicar já imediatamente por conta desse orçamento fechado? Não consigo te responder isso, porque é justamente nesse ponto que nós estamos agora, analisando as propostas de governo e olhando como é que o orçamento está colocado, tá?
Então, talvez daqui uns 10 ou 15 dias eu consiga te responder mais objetivamente isso. Mas a intenção é não deixar nada do que foi colocado na mesa para a campanha eleitoral sem ser atendido minimamente ou ser encaminhado. Então, eu tenho conversado bastante, por exemplo, é um desejo da sociedade, e o Thiago colocou bem na campanha dele, se fazer um processo de industrialização. É óbvio que nós não vamos ter em janeiro, em fevereiro, em março, um grande boom industrial na cidade. Nós precisamos pegar a infraestrutura que está sendo deixada, né, o orçamento que tem uma previsão para trabalhar com isso e fazer um trabalho aí um pouco mais direcionado para você conseguir atender as coisas. Então, eu acho muito difícil, por exemplo, no primeiro ano, que a gente tenha alguma notícia espetacular em termos de industrialização. Mas é possível, a gente já olhou algumas questões que estão dentro do município, existem locais que são já, vamos dizer, praticamente com pouco investimento, se consegue dar uma estrutura importante para um processo de industrialização. Qual é esse lugar? Já pode... Nós temos 2 regiões nos 2 extremos da cidade, na saída de Biporã e na saída para Cambé. São 2 loteamentos industriais que estão sem infraestrutura. Tem várias empresas funcionando e tem vários terrenos vazios. Uhum. Nós estamos arquitetando uma solução para essas 2 áreas. Acredito que a gente, conseguindo resolver essa questão da infraestrutura, consiga colocar no mercado mais de 150 lotes para fins industriais. Os lotes são particulares, não tem problema, os lotes estão prontos, nós não temos que desapropriar a área, nós não temos que criar infraestrutura, nós temos que agilizar as verbas para que a gente consiga atender um reclame legítimo dessas pessoas, porque compraram as áreas, né, e precisam. Hoje, vamos imaginar assim, você tem uma atividade lá mais delicada, por exemplo, você está trabalhando com, sei lá, com microchip, qualquer coisa. Não dá para andar na poeira, não dá para andar no buraco. Você tem que ter infraestrutura, né? Então, eu acho que até o cara que tem uma olaria tem que ter a estrutura de acesso. Infraestrutura é o mínimo que ele precisa ter, né? Gerson, uma coisa que me chamou a atenção, importante, que vocês estão seguindo o plano de governo, né? Sim. O plano de governo do Thiago, então, não era tão somente para protocolar na justiça eleitoral. Ele está seguindo o plano de governo dele. Não. Né? Esse é um grande problema das nossas eleições. O plano de governo, se ele quiser ser fictício, ele é fictício. Protocolar. Ele é só protocolar. A gente entende muito claramente que quando se aprovou, quando se elegeu o prefeito, se elegeu junto um plano de governo. E me parece que tem que ser dado satisfação disso, né? Então, só para vocês falarem, você me perguntou o que deixará de ser feito ou o que não deixará de ser feito. Nós estaremos fazendo numa terceira fase agora da transição, um planejamento de atividades, tá? Então, nós vamos colocar num horizonte de 4 anos as atividades que devem completar o plano de governo, que é o que está aprovado e tem que ser executado, e dentro destes 4 anos, que marcos que a gente consegue ir fazendo, por exemplo, ano a ano ou semestralmente, a gente precisa medir um pouco melhor se a gente tem uma aplicabilidade ou uma razoabilidade para fazer esse plano em prazos mais curtos ou mais longos. Tem que pôr em prática para poder ter Então a gente tem que olhar, por exemplo, o que o Cláudio falou, você tem um orçamento engessado, atravessado, não sei o quê. Ok, mas também se você pegar o plano de governo que foi aprovado, ele não tem nenhuma transformação gigantesca. Eu tenho comentado para as pessoas. A sociedade de Londrina continua morando aqui, são as mesmas pessoas morando na mesma cidade e nós não vamos inventar a roda. Tem muita coisa que já está em andamento, que tem que ser concluída. Nós estamos conferindo, os orçamentos estão ok, tem recurso para terminar as obras, tem obras que ainda vão ser licitadas agora ou vão ser contratadas agora. Está tudo organizado e isso não vai ter solução de continuidade, isso vai ser feito. Então tem muita coisa que está no plano de governo que também já está em andamento. Mesmo porque a continuidade da administração pública é um princípio secular quase, né? Republicano. Não muito respeitado, mas eu acho que a gente tem que reconhecer assim. Nós tivemos 12 anos de prefeituras em Londrina,
com uma continuidade, um pouco mais, um pouco menos, um pouco de um jeito ou um pouco de outro, mas com um plano diretor que estava sendo respeitado claramente olhando o futuro. E nós temos um privilégio, né? Em final de 2021, comecinho de 2022, nós conseguimos finalmente montar e aprovar um master plan para a cidade com um olhar para mais 20 anos à frente. Então, se vocês pegarem os programas de governo de todos os candidatos, pelo menos 70%, 80% dos planos de governo estavam muito centrados no master plan, né? Nós fizemos um esforço da sociedade civil organizada de apresentar para cada um dos candidatos uma sugestão de plano de governo, né, fundamentado no master plan. Porque nós temos que entender assim, como é que acontece uma coisa? Acontece se você insistentemente fizer menção e planejamento para isso. Então, nós fizemos um trabalho, infelizmente, na época da pandemia, mas foram mais de, acho que 3 ou 4 mil pessoas que trabalharam na construção desse plano. Então, foi um plano discutido. Ele é amplo, é uma discussão ampla. Ele é consequente, ele é consequente, tá? Está em andamento, né? Então, a gente já tem um horizonte. Cada um vai ajustando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vamos ver se o Claudião... Mas, basicamente, você está falando que nesse primeiro ano... Conversar com você também é o seguinte, toda a prefeitura, toda a eleição, e essa em especial, houve muita discussão com relação à questão da saúde, que, na minha opinião, é sempre um problema muito sério e difícil solução, porque parece ser um buraco sem fundo, né? A prefeitura agora, por exemplo, está concluindo 3 novas UPAs. Isso vai realmente desafogar as 2 já existentes, mas ela também cria um novo, digamos, é uma solução e ela cria também um outro problema. Primeiro, manutenção delas, né? São 3 novas estruturas grandes de manutenção. Outra questão, com a melhora desse atendimento, que vai acontecer, porque vai dobrar o número da cidade, mais do que dobrar, você também começa a trazer gente de toda a região para ser atendida nessas UPAs, ou seja, você dá uma qualidade melhor, por outro lado, elas vão continuar mais ou menos entupidas. Qual a solução para isso? E outra coisa, vocês, a equipe de transição, já sabe quanto vai ter que investir para manter essas novas 3 UPAs em funcionamento? Nós estamos analisando como é que está planejado isso aí, Cláudio, como que está colocado no orçamento, porque, evidentemente, se a gestão está terminando as UPAs, ela tem que ter planejado a ocupação das UPAs dentro do orçamento que está em votação, tá? Vou te dizer qual é a nossa opinião generalizada a respeito da saúde. Nós temos que trabalhar de forma regionalizada para atender a saúde. É um dos pontos que tem que ser trabalhado regionalizado. Londrina, tá? A gente tem, vamos dizer, hospitais de atendimento de nível terciário de alta categoria aqui, tá? Que cabem numa cidade desse tamanho, mas nós temos uma região toda que precisa começar a conversar de forma organizada e vamos dizer, e sustentável. Seria quase que pensar assim, como que e aí eu estou falando numa área que eu estou olhando em relação à gestão, não estou falando em termos de operação de saúde, tá? Como que funciona a estrutura de Londrina? Você tem unidades básicas de saúde no nível de atendimento primário, você tem as UPAs no nível de atendimento secundário e tem os hospitais no nível de atendimento terciário, tá? Se você estender esse raciocínio para a região toda, nós teríamos as redes de UBS de uma determinada região, e a gente pode discutir até onde que vai isso aí, se nós vamos pegar o projeto do Cismepar e fazer com que ele realmente seja olhado de forma contundentemente. E todos vão aguentar, sustentar a sua parte, a sua responsabilidade. Porque eu fico olhando, eu me sinto meio esquisito quando eu olho uma ambulância vindo de um lugar, sei lá, 300 quilômetros, 200 quilômetros de distância para ser atendido numa clínica aqui em Londrina. É bom porque a pessoa vem aqui e usa a nossa estrutura. Usa a cidade. Mas eu acho, assim, injusto com as pessoas. Então, injusto eu acho com o serviço, né? Sim. É um desgaste, um gasto.
Então eu olho, é um assunto que a gente já discutiu, já vem discutindo há mais tempo, é uma questão de ter um olhar mais regionalizado, onde você tenha essa atenção básica, primária, distribuída e bem distribuída, porque é o grande, vamos dizer, é onde você mais tem gente para atender, tá? Uma atenção secundária melhor distribuída, então é muito importante a inauguração dessas 3 novas unidades, porque você dá solidez para o atendimento da cidade e é necessário. Estrategicamente colocadas. Sim. E a gente precisa olhar também a questão dos hospitais. Nós temos 2 hospitais públicos, Zona Norte e Zona Sul, e uma rede de hospitais filantrópicos particulares, né, que fazem parte de um complexo todo. Então, quando a gente começa a conversar sobre essa estrutura, a gente tem que entender todo o funcionamento. Se a base não funciona, você superlota ou entope os hospitais lá em cima. Então, nós precisamos que esses hospitais tenham condição de fazer um atendimento de alta categoria, e não é por falta de vontade, tá? Às vezes a própria estrutura acaba empurrando uma pessoa, eu estou com resfriado, vou lá no pronto-socorro do hospital. Cara, resfriado você atende na UBS, você não atende no hospital, né? Mas a ideia, Cláudio, resumidamente, é a gente tentar algumas implantações e algumas observações começarem a ser trabalhadas regionalmente, porque elas têm esse viés. Eu vejo que nessa tua resposta envolve os outros municípios, sim, a atuação desses municípios, e Londrina, de alguma maneira, vai ter que dar um suporte até técnico, dar Mas já dá hoje, né? Para esses municípios. Só uma coisinha, Marquinho, aproveitando essa sua deixa, inicial. que é o seguinte, eu sei que houve uma reunião agora recente entre o prefeito eleito de Londrina, o Thiago, e também o prefeito de Rolândia, o Ailton Maestro, o Conrado aqui de Candeias e o Zé Maria, na intenção de fortalecer esse trabalho metropolitano. Sim. Para essas demandas, Gerson, você acha que é uma saída você ter esse fortalecimento metropolitano, em vez de cada um cuidar do seu quintal? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos discutindo a questão da saúde, a questão da mobilidade urbana, tá? A questão da preservação das nascentes hidrográficas que são comuns a todos esses municípios, tá? Provavelmente vai entrar na conversa a questão de coleta de resíduos de lixo, vai lá. De lixo, que é um troço que... Porque... É uma questão cultural, hein, Gerson? Nós temos um problema muito sério com quem descarta o lixo. Mas é muito interessante que isso está entrando no plano de governo e está sendo discutido, né? Sim, muito importante isso. Então, o Sheida quis fazer e talvez o sensibilizou um pouco a cidade para isolar um lixo do outro. Eu quero dar um exemplo que muito me machuca. Eu vou numa chácara bacana, gente bonita, gente bacana, né? Uma chácara de rico, e eu encontro na mesma lixeira o resíduo do churrasco, da farofa, a latinha, plástico, a latinha. E o que é pior, as crianças fazendo isso, abre qualquer lata e joga. Sim. Não tem esse comportamento que não é pontual, não, você vê com frequência. Eu fico muito triste de ver isso. Vai refletir no custo. Sim. E na demora para se ter uma higienização maior do município, mas eu acho muito interessante rua. Que isso seja uma proposta direta da nova administração. Sim. E que isso está sendo discutido. Não, é um assunto preocupante. A gente está, vamos falar diretamente, lixo está intimamente relacionado à doença. Saúde. Tá? É saúde. Então, quando a gente está discutindo a questão de UBS, estrutura, UPA, etc., nós temos uma crise de dengue 100% vinculada a lixo. Tá? Então, como resolver isso? Cultural. Mas deixa eu te dar um exemplo. Cultural. Aconteceu comigo, foi acho que semana passada. Eu estava voltando da Câmara e tinha um profissional da Prefeitura junto comigo que nós fomos juntos discutir uma questão na Câmara Municipal. É um assunto que aí não é da transição, é um assunto nosso de entidade com o profissional.
E nós paramos no sinaleiro perto da prefeitura, subimos a Duque de Caxias, paramos naquele primeiro sinaleiro que à esquerda você vai para o lago. Sim. E para frente você chega perto da prefeitura. Aí parei, me deu um ok, eu dei uma olhada para o lado, eu estava dirigindo, dei uma olhada para o lado, parou um carro bacana do lado, tá? Enquanto eu estava olhando, daqui a pouco a janelinha baixou. E dali saiu... Não, uma senhora pegou com as duas mãos uma mãozada de lixo e jogou na beira do Lago Capó. E jogou pela janela. Eu fiquei olhando, falei, mas não é possível. Peguei, abaixei a janela do meu carona, falei, minha senhora, a senhora não pode fazer isso. Cara, a minha mãe foi lembrada assim solenemente. É os meus direitos. Tem umas pessoas que batem no peito fazendo coisa errada. Ela para em fila dupla, joga lixo e fala, meu amigo, isso é meus direitos. Mas quem te disse isso? De onde está escrito? Então, eu concordo com você que é uma questão cultural, mas cabe principalmente às lideranças dar o exemplo. Tá? Então, nós todos estudamos, você até falou de escola, mas nós estudamos com professores que foram nossos exemplos. Né? Então, é responsabilidade das lideranças públicas dar o exemplo. Infelizmente, as pessoas às vezes não gostam muito disso. Né? Mas, para quem a gente olha? Em quem que a gente se espelha? Nos nossos professores, nos nossos pais. O nosso chefe virou cultura porque você olhou para alguém também. Né? Cultura vem disso, do contato, da transmissão oral. Né? A cultura que eu falo não é aquela que fala o teatro, que também mas é a cultura do convívio, do todo dia, de toda hora. Eu vou chamar intervalo então, Caneco, fica bem tranquilo. Eu quero então preparar o nosso pós-intervalo aqui para a gente falar ainda sobre transição, sobre saída de Marcelo Bellinati, entrada de Tiago Amaral para administrar por 4 anos o município. E uma das... Para responder no próximo bloco. Suspense, fazendo suspense, sabe? Tem música de suspense. Uma das bases de campanha na área social, que o Tiago bateu bastante, é o morador de rua. Isso que envolve assistência social. Isso dá uma conversa bem longa, não acha? Para o próximo bloco são 7h31. O Lugar da Fala está recebendo Gerson Guarniente, coordenador de transição de gestão entre Marcelo Bellinati e Tiago Amaral. Estamos apresentando Lugar da Fala. 7h34, o Lugar da Fala recebe hoje Gerson Guarniente, coordenador da transição de gestão de Marcelo Bellinati para Tiago Amaral. Deixamos suspenso no final do último bloco a questão do morador de rua, que foi tema de campanha do Tiago, Gerson. Bem forte, bem destacado. E hoje esse tema já é polêmico, inclusive entre a categoria dos assistentes sociais, as associações, que imaginam, vamos recolher todo mundo aqui, mas assistente social é muito mais do que cuidar de pessoa em situação de rua. O que é que já tem de concreto para poder responder à comunidade sobre a situação dos moradores de rua? Eu vou resumir em uma frase muito curta qual é o propósito do programa do Tiago Amaral. O morador em situação de rua não tem dignidade. Isso é ponto lapidar do que nós estamos discutindo. Tá? Nós não podemos, como seres humanos, considerar que aquela situação é digna. Então, a partir daí, nós temos que construir um trabalho. Tá? Então, é claro que o trabalho que a Secretaria de Assistência Social e as suas ramificações fez nesses anos é um trabalho importante. Tá? Nós não podemos dizer que não foi feito nada, ao contrário, trabalharam muito fortemente com uma situação, vou dizer assim, quase que inusitada. Né? Nós não temos histórico da sociedade humana desse tipo, pelo menos um histórico da sociedade humana nos últimos 70, 80 anos, com esse tipo de acontecimento, principalmente aqui no Brasil. Né? Então,
É um trabalho que imagino que a gente vá descobrindo soluções para todo mundo, mas nós temos que pacificar uma questão. A moradia de rua é indigna. Ponto. Como nós vamos resolver? Nós temos que construir. E se tentar, Frederico, antes de pensar no estorvo, no incômodo que é o morador de rua, ou alguns moradores dormindo na porta de um estabelecimento, numa calçada que a gente passa, antes de mais nada, antes de enxergar esse incômodo, tem que pensar na dignidade dessa pessoa. Enxergue-se o ser humano, né? Enxergue-se o ser humano que está ali. Era 9h30 da manhã, aqui na Higienópolis, ali próximo ao Viscardi. Tinha um camarada, eu fotografei, dormindo entre os sacos pretos de lixo. Tadinho. E a coincidência é que tinha do lado aquele monte de saco preto, um capacete preto. Ali do lado, não sei se era um lixo que estava no reciclável. E aquele cara, bicho, o sol batia, ele estava embrulhado numa jaqueta de nylon, ele já não tem referência nem da temperatura que está fazendo. Ele bebeu pra caramba, é claro que é a única saída, que a única coisa que podia alimentar o camarada. E aí, não ter sensibilidade de imaginar que naquela cena tem um ser humano... Sim. Com muito sofrimento. O Gerson foi perfeito. Assim. Você parte do pressuposto da dignidade da pessoa humana. A partir da dignidade da pessoa humana, você procura soluções. Porque senão, vai continuar. Não. E daqui a pouco vira normal. Olha que perigo isso. Não é normal. É muito triste como nós, como seres humanos, não podemos fechar os olhos jamais. Nunca virar as costas para essa realidade. Então, respondo assim com tranquilidade. O ponto central da conversa do Tiago é essa. Tá? Como nós vamos fazer? Nós vamos construir isso junto. Deixa eu te falar como é que a gente está fazendo a questão da transição. Sempre que possível, e o possível eu estou falando não é porque a gente quer, mas é porque a agenda é relativamente grande, a gente está procurando conversar muito proximamente com os servidores públicos que trabalham com essa situação. Tá? Então, no caso da assistência social, nos próximos dias eu pretendo ir pessoalmente conversar com eles. Eu quero entender, eu não entendo nada, tá? Eu entendo razoavelmente de engenharia. Mas eu me entendo como ser humano e eu não consigo aceitar uma situação de indignidade. Isso para mim é uma coisa assim inegociável. Então eu pretendo conversar com o pessoal, vamos ver qual é o trabalho que está sendo feito, como que eles olham a questão de futuro, se a gente tem algum horizonte razoável. Eu estou falando razoável não é porque o horizonte seria irrazoável, mas da gente tentar olhar o que está acontecendo e em algum instante você começar a ter soluções, porque eu já conversei um pouco com essa administração durante esse período que eu estou lá na ACIL e a gente tinha uma demanda muito grande dos comerciantes e dos moradores da área central, e o problema é um problema bastante complexo. Não é uma situação assim, eu quero morar na rua, ponto. Não. Complexo na cabeça. Existe todo um processo desse indivíduo, e é um problema complexo para a sociedade. Sim. Com soluções que exigem, acima de tudo, um olhar delicado ao ser humano. Isso não resta dúvida. Isso não é simplista, e a gente fica, não é simples. E a gente fica numa enorme torcida para que venha a ter, além da ação física, de remoção e acomodar essas pessoas, tentar dar um mínimo de dignidade, também haja um trabalho de sensibilização das pessoas, que carece. Sim. Passa muito por cima. Tivemos aí há um ano a cena do cara esguichando água num morador de rua e tudo isso. Posso participar dando um toque aí também? Não queria atrapalhar tuas férias, mas já que você está aí... Não, mas essa é uma questão realmente muito grave, até porque, por exemplo, recentemente, faz, acho que se eu não me falha a memória, uns 2 meses e pouco, a prefeitura chegou a alugar, a Secretaria de Assistência, a alugar um espaço na Avenida Rio de Janeiro, lá no comecinho, para abrigar mulheres em situação de risco. Né? Uma espécie de uma casa de passagem para que essas mulheres pudessem ter um lugar para se acomodar até que houvesse uma solução para o problema delas. Houve uma revolução ali no entorno dessa casa,
onde seria essa casa de passagem, porque os moradores da região fizeram manifestações, abaixo-assinado e escambau para proibir que se instalasse lá. Ou seja, todo mundo quer resolver o problema, quer que seja resolvido o problema, mas ninguém quer que seja exatamente não quer por participar, perto né, da Cláudio? sua casa, né? Sim. Como é que dá para tratar isso se as pessoas realmente querem uma coisa, mas não querem participar dessa transformação? Ô Cláudio, a gente, graças a Deus, se conhece há muitos anos, a gente conversa muito sempre Sim. que a gente se encontra. Eu sou muito da conversa, do diálogo, de escutar e de mostrar as realidades, tá? Então, muito do que eu estou falando para você são situações onde eu acabei indo lá olhar o que estava acontecendo. Eu, Gerson, não é eu nem presidente, nem engenheiro, nem nada. Eu queria saber, porque conversa, quero saber o que é. Cara, eu acho que se as pessoas começarem a olhar claramente para os problemas e olharem com um olhar de amor, de carinho e de caridade, a gente encontra soluções. Se todos nós quisermos que os problemas fiquem longe da gente, nós não vamos resolvê-los, tá? Então, eu acho que é uma questão muito de caridade. As pessoas têm que começar a olhar as pessoas que estão ao nosso lado com compaixão e ajudá-los a resolver os problemas. Então, é claro, ninguém quer. Tá, ninguém quer mesmo, mas a gente tem que tentar ir ajudando e mostrando as realidades. Por exemplo, eu luto há muitos anos com a questão de solução das pessoas em situação de vulnerabilidade nos fundos de vale, nas ocupações irregulares, etc. Eu vejo muita gente conversando sobre isso aí sem nunca ter ido amassar um barro lá e, na verdade, você já não pisa mais no barro, né? Você pisa em outras coisas, né? E aí você vai cair numa realidade que está difundida. As pessoas querem discutir sem se informar. Todo mundo tem o direito enorme de ter opinião, mas você lê jornal? Não lê jornal, só tem desgraça. Você vê televisão? Não veja a Globo, que a Globo tem tendência. Se você não lê jornal, amigo, você não pega uma emissora de televisão, não sintoniza o teu rádio e se limita ao seu mundo, à sua bolha. Como é que a tua informação pode ser? Então, no caso aqui, em questão dos moradores de rua, é sensibilizar a população, é fundamental que a administração se empenhe realmente em achar alternativas. Isso é maravilhoso. Nós temos uma questão também aqui, que também já foi polêmica no início da transição, que é sobre os prédios do IPU e da CODEL, que foi suspenso o projeto de votação para se fazer uma licitação e construir essas sedes. Como é que vai ficar isso? O que é que você fala sobre esse tema? Bom, aconteceu uma coincidência de datas aí, tá? A votação em primeiro turno aconteceu numa véspera de feriado, a gente recém estava tomando ciência das informações, etc. E acabou ficando sexta, sábado, domingo, e nós fomos conseguir entender direito o que estava acontecendo numa segunda-feira. E daí nós fizemos um pedido para a administração municipal, e isso é uma questão que foi tratada lá quando aparece a filmagem, a fotografia do Marcelo com o Tiago, o grupo de transição da prefeitura, o nosso grupo de transição, e o Marcelo colocou muito claramente: tudo que vocês precisarem entender, discutir, conversar, peçam que nós vamos atender. Tá? Nós não estamos com a disposição de empurrar nada que não seja do interesse da sociedade. E aí, o que aconteceu? A gente pegou o projeto, numa primeira olhada a gente não entendeu direito, e não entendeu direito, e as pessoas ficam parecendo assim: mas vocês não entenderam? Os números estão lá, não sei o quê. Mas não é isso. A grande pergunta é a seguinte: qual é a transformação efetiva que nós teremos na administração municipal e no tratamento dos projetos de desenvolvimento que a CODEL toca, ao ela assumir uma nova identidade, um novo prédio, tá? E aí nós pedimos um prazo. Para quê? Para a gente conseguir entender. Então, coletamos alguns dados. Amanhã eu tenho uma reunião com o pessoal da CODEL, eles vão me mostrar quais são os planos. Então, eu estou falando que eu estou vendo, porque, na verdade, eu tenho um pouco mais de facilidade para ver. Mas
em nenhum instante se questionou a questão de valores, por exemplo. Hoje eu estava conversando com os secretários lá na prefeitura, a gente estava acertando alguns detalhes. Eu falei, olha, nós não estamos preocupados com isso. A comissão de avaliação que tem dentro da prefeitura é espetacular, ela é muito boa, muito séria. Os valores que estão colocados no projeto são valores adequados, não estão absolutamente fora de mercado, não tem nada que seja extraordinariamente diferente, mas a nossa preocupação é o que foi planejado. Então, eu estou mudando de casa para um lugar definitivo, tal, como é que eu vou trabalhar com isso? Então, por exemplo, é uma questão que a gente já colocou. O IPU tem um prédio dele, que não usa. Tá? O prédio dele está sendo usado pela vigilância sanitária. Mas o prédio do IPU, que é dele, não é adequado para o IPU. Então, tá bom. Em quanto tempo aconteceu isso? Porque quando o prédio foi construído, comprado, eu nem lembro, mas acho que foi construído lá no final dos anos 90, o prédio era adequado. Então, agora ele ficou inadequado. Tá? Será que, quando a gente falar que nós estamos indo com a Codel para lá, o prédio será adequado ou inadequado? Por quanto tempo? Tá, não querendo ser aflito, eu tenho perfil TDAH. Tá, se vocês suspenderam, que já estava em andamento, já tem uma previsão, assim, de 6 meses a gente já quer ter? Não tem nada. Não, vou te responder. Sim. O projeto foi tirado de pauta durante 3 sessões, então foi uma sessão, acho que a semana passada, na quinta-feira, tem 2 sessões mais essa semana, que é de terça e de quinta. Esse projeto tem que voltar para a pauta na terça-feira que vem. Então, dentro desta semana, nós temos que terminar o entendimento que a gente tem, avaliar, sentar com a administração municipal e chegar a uma conclusão. E ele já será, então, depois dessa avaliação, votado. Nada mais razoável do que passar para a próxima administração isso, né? Sim, né? dúvida alguma. Para que eles entendam o que está acontecendo. Nada mais razoável, penso eu. Num dos momentos da sua fala, falou em fundos de vale. É um ponto nervoso dessa cidade. Sim. Eu, como munícipe, eu admirei o saldo da administração, os 8 anos do Marcelo, mas eu acho que ele não deu a devida atenção aos fundos de vale, que é um tesouro desse município, com milhares de nascentes, e tudo que hoje o mundo, tirando lá hoje, terminou a COP29 lá no Azerbaijão, 1,3 trilhões de dinheiro para as ações no meio ambiente. Faço 2 perguntas. A primeira bem clara, para o engenheiro que tem aí na construção civil, sempre é foco dos órgãos ambientais, vocês estão sempre sendo avaliados e dependem. Esse dinheiro é pouco ou é muito para os passos que o mundo vem dando na destruição, na degradação do meio ambiente? Você acha que caminhamos de uma forma, até um pouquinho uma noção global para a gente chegar aqui, a melhorar, ou vamos só fazer um band-aid rápido e não vai resolver nada? Eu acho que eu vou voltar naquela questão que você falou. Nós temos uma questão cultural no mundo que precisa ser resolvida. Eu não sei se é com dinheiro que nós vamos resolver, tá? Me parece assim que a gente tem uma falsidade muito grande de lado a lado, né? Os grandes, vamos dizer, geradores de resíduo, de poluição, etc., carbono, ficam brincando de dizer que eles estão resolvendo o problema. Comprando. Tá? Então, eu estava olhando outro dia, por uma coincidência, tamanho do mercado de automóveis dos Estados Unidos. Vou pôr só os novos, alguma coisa em torno de 20 milhões de unidades por ano. Tá? Mas o problema da poluição ambiental no mundo é do Brasil, que tem 2,5 milhões de carros novos sendo colocados no mercado. Quer dizer, existe uma questão que não está sendo colocada claramente em cima da mesa. Hipocrisia. Né? Você pega boa parte dos países europeus ainda produzindo energia elétrica a partir de carvão. Quer dizer, a nossa matriz, que é renovável e que é muito próxima do 100% de energia renovável, nós somos poluidores.
nós não podemos nos desenvolver. Então, eu acho que enquanto a gente não for deixar, talvez a palavra hipócrita seja muito forte, mas eu acho que cabe bem. Cabe bem, enquanto né? a gente não deixar de ser hipócrita em relação... Não estou pensando em outra palavra. Não tem outra. Não dá para a gente conversar. E eu não estou dizendo assim, vocês querem resolver o problema de vocês desse jeito? Ok, então paguem para nós termos um pulmão aqui que compense as barbaridades que vocês fazem. Com oxigênio, carbono que vocês geram. Aí vamos chegar aqui nos nossos fundos de vale. Ali na região, ali subindo a Prochê, aqueles bairros, até são bairros recentes, a Associação dos Funcionários. Que é perto da prefeitura, né? Que é perto da prefeitura. Há pleiteia-se a ligação entre a Prochê e a Avenida Bélgica. Isso. Ali. E para isso já existe projeto de 2 transposições sobre o córrego Tucanos. Uhum. Como é que vai administrar isso aí? Aí já não é mais cultural, agora tem que ser uma ação, velho, não vai dar, vai ter que dar a volta mesmo, porque ali é uma APP, uma área de preservação permanente. Como é que faz para resolver isso? Ou não vamos fazer essa obra? Deixa eu contar uma historinha primeiro, então, tá? Nós temos um plano de mobilidade urbana aprovado e em utilização em Londrina, que é um plano também desses que se escutou milhares de pessoas, etc. Ele foi publicado em 2019 e ele dá nortes para resolver o problema de mobilidade urbana. Tá? Então, dentro desse plano de mobilidade tem essas 2 transposições. E foi por isso que o IPU colocou no projeto do plano viário as 2 transposições, porque ele está atendendo uma sequência de ações que estão sendo feitas lá atrás. Tá? Então, resumidamente, estão retirados do projeto, existe uma emenda parlamentar de alguns vereadores retirando essas 2 transposições do plano viário, que está em discussão lá na Câmara e deve ser aprovado agora. Tá? Então, retira fora e nós vamos sentar para achar uma outra solução. Esses dias me mandaram um vídeo maravilhoso descendo do Tucanos, desde a nascente dele lá em cima, perto da PR-445, atravessando tem uns, eu vou falar túneis, tá? Tem uns túneis para você passar por baixo das vias, maravilhoso. E aí a gente chega, depois da Duque de Caxias, numa bela de uma ocupação irregular, completamente absurda, entre o final do Vale do Tucanos e a entrada do Arthur Thomas. Então, respondendo objetivamente, nós também entendemos que o clamor popular deve ser atendido, então a gente está apoiando como entidade da sociedade civil a solicitação dos vereadores, essa emenda, tá? E aí vamos colocar como é que nós vamos resolver a questão de transporte, por onde que nós vamos passar, né? E se não der, é uma área de preservação permanente, sim. Não tem jeito. Posso fazer mais umazinha antes que vocês encerrem? Vai, Cláudio. Ô Gerson, você está vendo todos os números da prefeitura, né, com mais clareza, né? A gente sabe que todos os números já estão nos sistemas de transparência da prefeitura, enfim. Mas pelo que você viu até agora, você tomou algum susto ou está tudo dentro dos conformes do que vocês imaginavam? Ô Cláudio, eu acho que nós como cidadãos e eu enquanto representante de entidade civil, a gente vem há alguns anos acompanhando o orçamento, apesar de a gente não ter feito um papel de interferência ou de discussão, às vezes uma coisa ou outra mais pontual a gente até tem conversado, mas nós temos acompanhado tanto o planejamento quanto a implementação. Até o momento não tem nada de extraordinário que apareceu, não quer dizer que eventualmente não se encontre alguma coisa, mas aparentemente está tudo andando bem, está tudo bem controlado. A gente tem uma mudança importante, a gente tem que entender, essa lei de responsabilidade fiscal colocou para as cidades sérias uma condição de desenvolvimento contínuo. Tá? Então eu estou dizendo para as cidades sérias porque, infelizmente, tem alguns locais que essa lei de responsabilidade fiscal é só... Uma lei que não pegou. Papelzinho, né? Mais uma lei que não pegou,
fenômeno brasileiro isso? Mas eu acho assim, principalmente nas grandes cidades, a gente está tendo um bom encaminhamento. Frederico, suas considerações finais, 30 segundos. Muito obrigado, Gerson. Muito obrigado pelo esclarecimento. Muito obrigado. Eu acho que foi essencial o que você falou aqui. Por favor, Gerson. Obrigado pela oportunidade. Eu continuo à disposição. Estou convidando as pessoas para darem suas opiniões em relação ao que acham que deve ser feito, o que tem que acontecer na cidade, etc. Procurem pelas redes sociais do próprio Tiago. O pessoal trabalha bem recebendo essas informações. Cobrem. Isso é muito importante. E não imaginem, tá, que eu estando fazendo a coordenação do trabalho de transição, eu não tenho cobrado também do prefeito eleito questões que são caras, por exemplo, como eu falei, por exemplo, essa questão, para mim, pessoalmente, de dignidade humana é um assunto que tem que ser prevalente. O programa Lugar da Fala foi apresentado por mim, Marquinho Gomes, no lugar do Cláudio Oste, que infelizmente perdemos o contato com o Cláudio Oste. Questão técnica, a gente encerra essa edição exatamente às 8 da noite. Humberto Caneco na mesa de som, Gerson Guarnete, muito obrigado, Frederico, muito obrigado. Eu que agradeço. Se o Cláudio ainda nos ouve, porque ele não pode falar porque caiu. Um abraço, Cláudio. Um abraço, Cláudio. Alô.